A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje nós vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8. Isso mesmo, vamos aí para mais um dia da nossa leitura. Porém, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, aproveite esse instante, se inscreva agora, é fácil, é só clicar aí no botãozinho inscrever-se. Já aproveite, marque o sininho de notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você receberá o aviso de que tem vídeo novo para você assistir. Além disso, também me ajuda a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Você também pode, para me ajudar, compartilhar esse vídeo e curti-lo. Tudo isso, como falei, vai me ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Por isso, compartilhe agora, curta agora, senão depois do vídeo você pode acabar esquecendo de fazer. Se você recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura, então nós começamos a ler lá em Gênesis, já estamos aqui no Evangelho segundo Lucas. Então é bem interessante que você comece do começo, comece do início. Na descrição desse vídeo tem um link da playlist completa e aqui nos cards também eu vou deixar o link da playlist completa. Assista desde o início. Agora vamos orar e logo depois faremos nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui reunidos para ler a Tua palavra, para crescer na graça, no conhecimento do Senhor, Pai, para que possamos a cada dia andar de acordo com a Tua vontade, praticar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ver prosperar os nossos caminhos, Senhor, a cada dia. Abençoe também, eu te peço, Senhor, a vida de cada pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como sua casa, seu lar e toda a sua família. No nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, amados? Então é isso aí. Vamos para a leitura de hoje. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras o serviam com seus bens. Veja só algo aqui muito importante. Nós não vamos ver em momento nenhum Jesus pedindo para que as pessoas entreguem os dízimos a ele. Talvez você diga, tá vendo? É porque não é para a gente ser dizimista. A verdade não é essa. Por que, que Jesus não pedia que os dízimos fossem entregues a ele? Isso é fácil de responder. Porque Jesus era judeu e guardava a lei. Isso mesmo, ele guardava, ele obedecia a lei e os profetas. E a lei dada por Deus através de Moisés deixava muito claro que todos os dízimos deveriam ser levados ao templo, deveriam ser entregues aos sacerdotes. Por isso, Jesus nunca vai pedir o dízimo, porque ele sabia muito bem que os dízimos deviam ser entregues no templo. Tanto que certa vez um dos homens mesmo que ele vai curar, um leproso, ele vai curá-lo e vai dizer: vai até o templo e apresente ali a oferta determinada por Moisés, mandando justamente que aquele homem cumprisse a oferta que era determinada. Ele podia ter dito: olha, oferte agora a mim, né? Mas ele não fazia isso. Outra coisa bem importante aqui de observarmos é que, ao mesmo tempo que Jesus não pedia o dízimo, porque o dízimo era para ser dado no templo, o seu ministério era sustentado financeiramente por ofertas. Afinal de contas, mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele tendo poder para mandar um peixinho pegar uma moeda lá no fundo do rio,
mesmo ele tendo poder para dar ordem a uma pedra e esta se transformar em ouro, ele deixou de uma forma muito clara ali que a obra do evangelho deve ser mantida por quem é alcançada pelo evangelho. Então, o ministério de Jesus era mantido pelo dinheiro daqueles que eram alcançados pelo evangelho. Ou seja, a pregação do evangelho deve ser mantida por quem foi alcançado pelo evangelho. A pessoa que ouviu a pregação e hoje é salva, a pessoa que foi curada, liberta, enfim, todos nós, cristãos que buscamos a Deus, que servimos a Cristo, nós devemos manter financeiramente a obra do evangelho. Alguns vão dizer: "Ah, mas os pastores hoje em dia são tudo ladrão". Primeiro, né, que eu usei até uma expressão, falando até no português errado, né, que seria são todos ladrões, mas muitos falam até assim errado mesmo, é tudo ladrão, né? E enfim. Primeiro, que não são. Existem muitos ladrões, sim, e Jesus advertiu disso. E ali em João 10:10, que seriam mercenários. Isso mesmo, mercenários. Que estariam apenas de olho naquilo que as ovelhas lhes poderiam fornecer. Mas primeiro, nem todo pastor é ladrão. E segunda coisa, Jesus tinha tesoureiro. Quem era o tesoureiro de Jesus? O tesoureiro de Jesus era Judas. Aí eu pergunto, o tesoureiro de Jesus era ladrão, sim ou não? Sim, tesoureiro de Jesus era ladrão. Veja que absurdo. Até na época de Jesus tinha o camarada envolvido com a obra que roubava o dinheiro da obra. E era o tesoureiro de Jesus. E Jesus sabia ou não sabia que Judas roubava? E aí, o que é que você acha? Lógico que Jesus sabia. Só que em momento nenhum Jesus tirou ele da tesouraria. Em momento nenhum, Jesus mandou as pessoas pararem de trazer as ofertas e sustentarem o ministério financeiramente. E eu acredito que era muito dinheiro que era ofertado, até porque se a quantidade é pouca e alguém mexe e tira, é fácil de ser notado. O roubo normalmente é difícil de ser notado quando de um muito se tira pouco, mas quando do pouco se tira o pouco que tem, é notado facilmente. E o único que sabia era Jesus, porque sabe de tudo. Os outros discípulos não sabiam disso, porque senão já teriam denunciado, já teriam feito alguma coisa para tirar Judas da tesouraria. Mas mesmo assim, Jesus não manda ninguém parar de ofertar. E por que não? É simples. Porque cada um dará cabo, dará conta das suas obras diante de Deus. Quando eu oferto, eu estou fazendo isso para a obra, estou fazendo isso para Deus. Depois que o dinheiro está na arca, o que a pessoa que administra o dinheiro vai fazer é com ela e Deus. A minha parte com Deus eu fiz. Se aquele que administra o dinheiro administrar bem, ele terá galardão. Se ele administrar mal, roubar, mexer, ele vai pagar o preço. Seja aqui, seja no vindouro, vai pagar o preço. Então, não se deixe levar por esses discursos, tá? Não se deixe levar. A obra de Cristo precisa ser mantida pela fidelidade daqueles que foram alcançados por ela. Se você tem sido alcançado pela palavra de Deus, se você tem sido abençoado, abençoada pela palavra de Deus, é responsabilidade sua sustentar a obra do Evangelho. Continue a leitura. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Veja que nós vamos ler agora aqui as parábolas, as mesmas que lemos ontem em Mateus, tá? Então não vou parar para explicar, vou fazer a leitura direto e, se caso eu ver até que talvez dê para ler um outro capítulo em um outro livro, até pela questão cronológica, a gente faz isso, tá? Continue comigo. E outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela os espinhos, as sufocaram. E outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto, a 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava:
quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, esses são os que a ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E o que cai entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns que diziam: Estão lá fora a tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Você lembra que em dias anteriores aí já lemos e falamos sobre isso. Inclusive, no vídeo que fizemos essa leitura, eu deixei lá fixado a mensagem, justamente trazendo uma explicação mais profunda aí sobre esse texto. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Bem? Depois volte aí alguns vídeos anteriores, se você não assistiu a mensagem, e assista. Ou eu posso até deixar aqui afixada no final novamente. Fique de olho no final aqui deste vídeo. Qualquer coisa eu deixo afixado novamente. Amém? Volte para a leitura. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e,
afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E, entrando ele no barco, voltou. Veja que coisa, né? Essa história aí ela tem algumas características interessantes. Primeiro, aquele homem endemoniado vivia para um lado e para o outro, clamando, rogando. Eu creio que nos seus momentos de lucidez a sua alma clamava por Deus, pedindo por socorro. Mas quando estava endemoniado era terrível. Mas veja que nós não vamos ver que ninguém tentou fazer nada, ninguém tentou levar ele a uma sinagoga, ninguém tentou levar ele para que aquele demônio fosse expulso. O que foi que fizeram? O acorrentaram. Porque, na verdade, as pessoas não estavam preocupadas em resolver o problema daquele homem, estavam preocupadas em resolver os seus próprios problemas. E muitas vezes é assim mesmo. Nós não vamos encontrar à nossa volta pessoas dispostas a nos ajudar, mas pessoas querendo resolver os seus próprios problemas. Nós que venhamos a resolver os nossos, porque elas não têm nada a ver com isso. O nosso problema só vai ter alguma coisa a ver com a vida delas se o nosso problema começar a incomodar a elas. Aí não é que elas vão tentar nos ajudar, elas vão dar um jeito do nosso problema não lhes incomodar mais. Isso é o que normalmente acontece. Mas na igreja não pode ser assim. Nós temos que ser como o corpo. E a dor de um tem que ser a dor do outro. E um tem que sempre buscar ajudar o outro a resolver o problema. A não ser em casos que a gente sabe que infelizmente acontece, e tem pessoas que não querem ser ajudadas, né? Tem pessoas aí que muitas vezes se fazem de vítimas, vítimas da sociedade, vítimas de situações, mas na verdade elas não querem ser ajudadas. Elas querem continuar sendo vítimas, elas querem continuar sendo coitadinhas, para estarem sempre ali debaixo do ai meu Deus, o bichinho, a bichinha, onde muitas vezes é porque a própria pessoa não toma uma postura. Neste caso era diferente, realmente era um mal que aquele homem não conseguia sair, não conseguia enfrentar. Jesus então expulsa aquele demônio, ele disse que o nome dele era Legião. Por que Legião? Legião era o grupamento de soldados romanos, ou seja, era um número ali que podia variar de 2.000 até 6.000 soldados. Então veja que uma pessoa ela pode ser possessa por milhares de demônios ao mesmo tempo. Milhares de demônios ao mesmo tempo. Mas Jesus vai expulsar, ele é o Todo-Poderoso. E aquele homem vai ficar são, curado. E nós vamos ver mais uma prova de que ninguém estava nem aí para como aquele rapaz estava. Diante do testemunho daquele homem sarado, curado, com temor, que esse temor deveria fazê-los buscar a Deus, eles vão ficar com medo, vão ficar indignados por causa do prejuízo dos porcos que tiveram e vão expulsar Jesus da terra deles. Que coisa, hein? Esse jovem vai se tornar um evangelista e vai pregar não só na sua cidade, mas em toda Decápolis. 10 cidades inteiras ele vai sair para evangelizar, porque viveu o milagre do Senhor e agora quer, de alguma forma, levar a palavra de Deus adiante. E a gente aprende também que, quando vivemos milagres da parte do Senhor, não podemos guardar simplesmente para nós mesmos. Precisamos passar adiante. Precisamos contar o nosso testemunho para edificar a fé e a vida de outras pessoas. Amém? Nós não lemos aqui ainda Jesus o mandando pregar e ele pregando em 10 cidades, mas nós ainda vamos fazer essa leitura. Continue. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Veja, vai para a tua casa. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito.
E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Justamente a multidão que estava do outro lado do barco. Lembre que Jesus estava de um lado com a multidão, veio para esse lado, para Gadara, depois voltou. Depois você vai ver aí em outro texto que esse jovem não pregou apenas na sua cidade, mas ele pregou em Decápolis, 10 cidades inteiras. Continue a leitura. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Se deve lembrar que um dia lemos esse milagre que eu disse, quando lermos esse texto de novo com mais detalhes, eu explico. Chegou o dia, hoje nós vamos falar sobre ele. Veja, Jairo era um dos príncipes da sinagoga, ou seja, um homem importante na sinagoga. Para ele sair da sua casa e ir ter com Jesus, ele está rompendo com toda a tradição, ele está rompendo com as questões sociais e até com questões espirituais. Porque muitos daqueles que estavam ali próximos de Jesus eram imundos espiritualmente, e ele estaria se tornando imundo. Outra, os da sinagoga não queriam saber de Jesus, eram contra Jesus. Você lembra lá em João 3 que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, se escondendo para que ninguém ouvisse. Mas Jairo vai de dia no meio de uma multidão. E por quê? Justamente pelo desespero de ver a sua filha à beira da morte. Mesmo Jesus sabendo que aquele homem só o estava procurando por causa de uma necessidade, Jesus, pela sua compaixão, vai segui-lo, disposto a ir até a casa daquele homem para curar a sua filha. Continue a leitura. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Veja aqui agora, enquanto Jesus está caminhando em direção à casa de Jairo, essa mulher que há 12 anos, ou quase 12 anos, veja, a mesma idade da filha de Jairo, tinha um fluxo de sangue, seja, aquela mulher um dia ela entrou na sua regra menstrual normal como toda mulher, e o fluxo não parou. E para aquela época, uma mulher com fluxo de sangue era considerada imunda. Você tem uma ideia? Se ela sentasse na cama e uma pessoa sentasse na mesma cama que ela sentou, a pessoa se tornava imunda. A mulher naqueles dias ela ficava isolada os 7 dias, isolada de toda a família, de toda a sociedade. Depois dos 7 dias ela tinha que tomar um banho de purificação para só assim poder ter contato de novo com a família e com toda a sociedade. Essa mulher estava há 12 anos enclausurada, separada do convívio com a família e com toda a sociedade. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, cresceu fé nela e ela resolveu ir escondida, porque ela não podia tocar ali na multidão, porque cada pessoa que ela tocasse se tornaria imunda. Então ela vai escondida, se apertando no meio da multidão, debilitada já ali com aquele fluxo de sangue, provavelmente com anemia, e ela vai tocar na orla do vestido. Lembra que eu te expliquei o que era isso? Te mostrei aqui o talit gadol, né? Que é justamente aquele manto maior, o manto de oração, e que tinha o talit cabal, que eles usavam por baixo da roupa. E foi justamente nesse tipo de talit que ela tocou, qual Jesus usava ali, tinha as franjas na roupa de Jesus, e ela tocou e ela foi curada na hora. Veja que ela tocou naquele que é puro e ele não foi sujo, ele não se tornou imundo, mas a pureza de Jesus a purificou, e assim é conosco. Por mais pecadores que sejamos, quando temos um encontro verdadeiro com Jesus e o tocamos a Ele verdadeiramente, entregando a nossa vida a Ele, nós somos purificados por Ele. Mas continue a leitura. Chegando por detrás, né, dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam e dizes: quem é que me tocou? Sempre Pedro, hein?
Jesus questionou: quem me tocou? Aí eu pergunto: será que Jesus não sabia quem tinha sido? Lógico que ele sabia. E todos negaram. A mulher não falou, ela não podia tocar em Jesus. Se ela estando imunda ali, ela dissesse que ela havia tocado em Jesus, ia dar problema para ela. Mas Jesus sabia quem o havia tocado. Por que ele quer mostrar aquilo que estava acontecendo? Por que ele quer trazer às claras o que aconteceu, aquele milagre? Justamente de uma mulher que tinha 12 anos um fluxo de sangue. Vamos continuar? Vamos entender? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Ou seja, ela contou o seu testemunho. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, não se preocupe porque você me tocou estando imunda, vai em paz, a tua fé te salvou. E isso, havia pressa em ir para a casa de Jairo, mas Jesus fez questão de parar, de tornar claro aquele testemunho, de mostrar o poder dele para resolver uma questão que haviam 12 anos aconteciam. Continue. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Chega um amigo de Jairo para dizer a ele: tua filha morreu, deixa o mestre aí, não adianta mais incomodá-lo. E Jairo poderia até pensar no seu coração: poxa, se Jesus não tivesse parado para criar toda essa confusão, para saber quem tocou nele, talvez tivesse dado tempo dele chegar em casa. Muitas coisas devem ter passado na cabeça e no coração de Jairo naquele momento, mas Jesus vai liberar uma palavra. Jairo estava debaixo de uma palavra de morte. Não incomode o mestre, a tua filha está morta. Mas Jesus também vai liberar uma palavra, veja comigo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Olha só, Jesus vai liberar outra palavra agora: não tenha medo, creia, ela será salva. E Jairo agora tinha uma opção: tomar posse da palavra de morte trazida pelo homem ou tomar posse da palavra de vida trazida por Deus. E você tem a mesma opção: tomar posse da palavra de destruição, de morte, de falência, de ruína trazida pelo homem, ou tomar posse da palavra de vitória liberada por Deus. Amém? Faça a escolha certa. Vamos ver a escolha de Jairo? Continue. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e a Jogão, e ao pai e à mãe da menina. Veja que Jairo resolveu crer em Jesus. E aqui está o motivo de por que Jesus fez aquele milagre tão notório. Jairo só havia ouvido falar dos milagres de Jesus. Agora Jairo contemplou com seus próprios olhos. Aquilo gerou fé no coração de Jairo. Poxa, se essa mulher que 12 anos tinha um mal foi curada, a minha filha tem 12 anos. Qualquer pessoa que visse isso diria: não pode ser coincidência. Com certeza é um sinal. É um sinal isso aí, de que a minha filha será sarada. 12 anos, o mesmo tempo, a mesma idade. Ou seja, quando a filha de Jairo estava nascendo, aquela mulher começou a sua enfermidade. E agora, no dia que aquela mulher está sarada, a filha de Jairo vai morrer? Não. Assim como aquela mulher foi sarada, a filha de Jairo vai ganhar também uma nova oportunidade de vida. Então, aquele milagre vai trazer ao coração de Jairo esperança. Às vezes as pessoas veem alguém contando um milagre e ficam tristes, dizem assim: poxa, quando será eu? Não, não fique triste, se alegre. Quando você ouvir ou ver alguém contando um testemunho, se alegre, diga: poxa, glória a Deus, olha aí, Deus continua fazendo milagres, fez na vida desta pessoa e vai fazer na minha também. Amém? Tome posse, creia, continue. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina, ou efatá
né? Ele declarou ali em hebraico, Efatá, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém, amados? Mais milagres aí maravilhosos do Senhor Jesus para acrescentar também ainda mais fé no nosso coração. Espero que você tenha gostado aí do vídeo de hoje, que Deus tenha falado contigo e até mesmo trazido mais conhecimento para você neste dia de leitura da Bíblia, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de curti-lo também, me ajude a levar a palavra de Deus mais longe. Não vou ler outro capítulo, estamos aí no nosso cronograma, tá? Estamos aí com cerca de 30 minutinhos de vídeo, é suficiente. E eu vou colocar aqui para que você possa assistir a mensagem Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém? Assista e até amanhã. Forte abraço, a paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!